Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Carlinhos Mecânico para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão extraordinária, em 29 de março de 2012. Presidência dos seus vereadores, Dr. Jairinho, primeiro secretário, e Paulo Messina, segundo suplente. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Argemiro Pimentel, Sebastião Ferraz, Dr. Jorge Manaia, Ivani de Mello, Tânia Bastos, Tio Carlos, Raimon, Dr. Esta Quiratinina, Eliomar Coelho, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Patrícia Amorim, André Gouveia Vieira, Rubens Andrade, Carlos Caiado, Paulo Messina, Jorge Braz, Adilson Pires, Marcelo Puí, Marcelo Ará, João Mendes Jesus, Paulo Pinheiro, Elton Babu, Carlinhos Mecânico, José Everaldo, Márcia Teixeira, Tereza Berg, Roberto Monteiro, Israel Atleta, Renato Moura, Chiquinho Brazão, Carlos Bolsonaro, Professor Washington, Rosa Fernandes, Dr. Jairinho, Alexandre Cerruti, Nereide Pedregal, Aloysio Freitas, Sônia Rabelo, Jorginho da SOS, Eider Dantas, Jorge Felipe, Dr. João Ricardo Bencardino, Dr. Fernando Moraes e Luiz Carlos Ramos. Assume a presidência o senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente. Encerra-se a sessão às 18h29. Aprovada a ata passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Carlinhos Mecânico, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos, nobres colegas vereadores, a todos dessa casa. Eu vim aqui chamar a atenção e gostaria muito que os nobres vereadores, os nobres 51 comigo, vereadores, chamássemos para nós uma grande responsabilidade. Uma epidemia que está se espalhando pelo Rio de Janeiro. Uma epidemia que não é de doença. Graças a Deus não é de doença. Mas é uma coisa que afere o bolso de um trabalhador. Essa doença se chama Alight. A Alight implantou uns chips em todo o estado, de que está tendo audiências públicas, não só na LERJ. Eu e o vereador Rubens Andrade fomos a Brasília. Chamamos os deputados federais, deputado Áureo e deputado Marcelo Matos, que são da Comissão da Defesa do Consumidor. E dia 10 de abril, teremos uma audiência em Brasília, vereadora Tereza Berger. E a Light, ela está completamente perdida no que está fazendo. Não tem explicações para cada morador do que se cobra. Temos que trazer para nós, políticos, parlamentares, essa responsabilidade, porque cada vereador, hoje eu tenho certeza que caminha pelas ruas, uma das principais queixas é a da Light, embora nós não tenhamos essa responsabilidade de dar atenção, porque a Light não nos diz o respeito direto, mas como parlamentares e pessoas ligadas direto ao povo, temos que dar essa satisfação. Eu queria mostrar um vídeo aqui aos nobres colegas de uma coisa que já está acontecendo na Cidade de Deus, onde Vigário Geral e Lucas e Jardim América já sofrem com esse descaso da Light. O vídeo, por favor. Da Cidade de Deus denunciam que estão recebendo contas de luz até 10 vezes mais caras desde novembro do ano passado. Isso depois que foram instalados os novos medidores eletrônicos da Light. Os nossos parceiros lá na CDD, o Ricardo e a Viviane, conversaram com alguns desses moradores. Nunca foi tão caro ficar em casa, utilizando sua energia elétrica, depois que a Light implantou um novo sistema aqui na Cidade de Deus. E é isso que a gente vai mostrar hoje, no parceiro da RJ. Vem subir por aqui. Parceiro do RJ no ar, rapá! Seu Paulo, Dona Sueli, Dona Elizabeth, Dona Emília, Luciana, seu Luiz Carlos,
Carla, todos eles têm problema com conta de luz aqui no Pantanal. Em outubro veio uma conta de R$100, né? E depois começou a vir uma de 250, veio outra de R$250. Só que o mais interessante é que eu fui na Light reclamar e quando eu cheguei aqui daqui, tinham cortado a minha luz. Ou seja, eu estou sem luz desde dezembro. Mesmo assim veio conta? Mesmo assim, veio duas contas. As duas contas de 250 veio eu sem luz. Luciana, a gente pode entrar aí na sua casa para olhar? Pode, com certeza. Vamos lá. Aqui na tua casa tem uma geladeira, né? Uma televisão, um DVD, um ventilador e um chuveiro elétrico. E a conta tá vindo 250. Você acha que tá vindo correto? Tá correspondendo com o que você tem aqui? Com certeza não, porque eu trabalho em casa de família. E as contas da minha patroa, ela costuma vir cento e pouco, 150, 120. Né? Ou seja, então eu tenho certeza que tem alguma coisa errada aí. Depois que a Light colocou o sistema de chip na Cidade de Deus, o que a gente mais escuta nas ruas são reclamações. Minha conta era de R$13. Agora tá vindo R$61. R$ 585,91 é a conta do seu Luiz Carlos aqui do Pantanal. Como é que vai fazer para pagar isso aqui? Não tem como pagar. Como é que foi quando chegou essa conta aqui? O senhor se surpreendeu? Como é que foi? Oh, quase que eu morri com essa conta aí. Eu pensei que era 58. Olha quantos quilowatts me cobraram aqui, meu filho. No mês de janeiro, de dezembro, de novembro e outubro, tá apontando aqui que não teve um consumo, quase um consumo zero, né? Porque não fica ninguém aqui, cara. Não fica ninguém em casa. A minha casa é fechada, cara. Eu não gasto luz, cara. Não sei por quê. Agora estão cobrando os 500 e tal. Eu não vou pagar. Não pago. Aqui no AP, os moradores também reclamam bastante do aumento nas suas contas de luz. Seu Divaldo, quando que as contas começaram a vir tão caras assim? Olha, começaram a vir umas contas altas, parou, aí passou a vir as contas de 6 e pouco, entendeu? 6,51. Isso já com chip, já com o sistema de chip da Light. Chip da Light. Aí veio 15,35, aí começou a vir alta outra vez, 123, entendeu? 152 e agora 183. Aqui é a tabela, aqui, ó, consumo médio. É. O mês de outubro, 30. O mês de novembro, 30. É. Aí dezembro, 63. É. Aí janeiro já foi para 384. Isso aí. Aí fevereiro, E 466. tendo o mesmo equipamento em casa. O mesmo equipamento, o mesmo consumo. Mesmo consumo, entendeu? Mesmo consumo, não mexi em nada, não fiz nada, entendeu? Você consegue mais ou menos explicar o que está acontecendo? Nem eu entendo, né? Como é que tem sido para pagar essas contas? Olha, com muita dificuldade. Tem que estar me virando, dando um jeito daqui, tirando de um canto, botando no outro, porque se eu não pagar vai cortar a luz, né? É que é uma comunidade carente, como eles dizem, né? Então não tem, por exemplo, uma pessoa aposentada, que ganha uma aposentadoria mínima. Aí... Bom não, ruim, né? Não é bom. Nobres colegas, aproveitando até a presença aqui do meu líder do governo, eu conversei semana passada com o Eliomar Coelho, vereador da Tereza Berg, queria até que a senhora também me ajudasse com a sua experiência. Conversei com o vereador Rubens Andrade e nós gostaríamos, eu queria, é obrigação nossa, instaurar uma audiência pública aqui, chamou de representante da Light, a secretária de Defesa do Consumidor, a Solange Amaral, para estar aqui conosco, e queria que os nobres vereadores nos acompanhassem nessa briga, porque nós vemos que não adianta a gente querer dar o melhor para o nosso povo, lutar. A gente sabe que é difícil esse trabalho do dia a dia, onde você chega na casa de uma pessoa, em Vigário Geral, eu tenho um exemplo simples, uma senhora, ela depende de bombinhas, depende esqueci o nome do nebulizador, e a casa dela foi desligada a luz. Quer dizer, é um crime, isso é um absurdo. Eles se comprometeram, vereadora, a dar, nesses locais de baixa renda, o aumento, porque já que instalaram novos chips, né? Quer dizer, viram que realmente tinha algumas áreas ali que tinham comprometimentos com a Light, enfim, e o compromisso da Light com essas pessoas, com nós, cidadãos, foi de mensalmente eles aumentarem as contas, eles começariam com uma tarifa e mensalmente 2%.
cada mês, 2%. 2%, isso, ao mês. A cada mês, mais 2%. Positivo. E o que aconteceu? O que se viu aí não foi isso que eles combinaram. Nós vimos aumentos de quase 800%. Eu quero saber que critério que eles usaram para poder cometer um absurdo desse. E detalhe, o que é pior de tudo, atingiram áreas carentes, áreas onde trabalhadores, pessoas comuns, cidadãos que lutam ali, que dão o sangue para poder trabalhar, pessoas que, vamos dizer, vai ter que trabalhar para pagar a conta de luz, uma coisa que é um absurdo. Então, eu venho aqui agora pedir aos nobres colegas que me ajudem também nessa jornada, porque todos nós somos de rua, somos de Camera, né, vereadora? Nós que temos um trabalho lá na Cidade Alta, em conjunto, brigamos por esse povo. Eu gostaria de ter esse carinho, de ter essa compreensão de vocês, e que a Light venha para cá e diga realmente o que eles pensam, e nos ensinem essa matemática deles, que até agora acho que nenhum professor vai entender, nenhum professor de matemática vai entender essa teoria deles aqui. Olha a conta de luz aqui, hein? Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos vereadores. A próxima oradora escrita é a senhora vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, especialmente aqui o meu cumprimento ao nobre vereador Carlinhos Mecânico, e com toda a certeza eu me associo a essa luta sua, que eu acho que tem que ser uma luta de todos os vereadores desta cidade. Afinal de contas, trata-se de pessoas, na maioria das vezes, desassistidas em todas as suas necessidades mínimas, e eu acho que a gente tem que brigar e tem que lutar para que seja cumprido o que a Light vem prometendo, que é a cobrança da taxa social. Se está havendo esse aumento, essa irregularidade toda, eu acho que nós temos mesmo que fazer uma audiência pública aqui e apurar todos esses fatos. Mas, senhores vereadores, senhor presidente, o motivo da minha subida a esta tribuna, ou melhor, os motivos, o primeiro deles é para lamentar a publicação no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no nosso TCM, em sua primeira página, chamando a atenção de que os contratos com a Locante, que, aliás, a minha assessora acaba de me trazer aqui, o título é Técnicos comprovam que não houve pagamento em duplicidade à Locante. Senhores vereadores, senhor presidente que agora assume, Carlinhos Mecânico, absolutamente eu fico muito preocupada com a comunicação social desta casa, porque eu tenho quase certeza que foi ela que escreveu esta matéria, e o título da matéria. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: técnicos, quais foram os técnicos que foram ouvidos? Nós ouvimos, sim, uma técnica desta casa, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que, num amontoado de papéis, diga-se de passagem, mais de 3.000 folhas, talvez, eu não sei precisar com a exatidão o número, ela ia desfolhando e dizendo, contrato tal, dia tal. Aditivo tal, dia tal, mas até o presente momento eu reafirmo aqui nesta tribuna que não chegou ao meu conhecimento nenhuma resposta aos meus requerimentos de informações, que na verdade o que me foi passado pelo diretor administrativo desta casa, continuo dizendo, deixa dúvida sim. O técnico do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, aliás, uma pessoa da maior competência, da maior dignidade, disse o seguinte: baseado nas informações da senhora, eu acho que Lilian, se não me falha a memória, não vejo duplicidade de contratos.
Evidentemente que os técnicos que haviam precedido a doutora Lília não se entenderam, não se entendiam. E eu deixei registrado e ficou muito claro que só após o envio para o Conselho de Ética da avaliação da doutora Lília, eu acho, formal, porque não me interessa de boca, palavras o vento levas. Eu quero isto respondido e registrado formalmente. Como quero também todos os documentos que ali estavam. Porque das duas, uma, e eu também deixei isso claro, perguntei à doutora Lília, por que essas respostas que a senhora está dando aqui hoje não foram enviadas, não foram respondidas quando eu fiz o meu requerimento de informações? Porque elas são totalmente diferentes. Então, eu quero dizer aos senhores, se houver erro na avaliação dos meus técnicos, de que a resposta ao meu RI realmente não deixa, ou melhor, deixa dúvidas em relação à duplicidade de contratos, se não houver nenhuma dúvida, deixo muito claro, se não houver nenhuma dúvida que a resposta encaminhada pelo senhor Mário, diretor de administração desta casa, não deixa dúvidas quanto à duplicidade de contrato, eu faço questão, sim, senhor presidente. Me mandem para o Conselho de Ética. Vai ser muito bom que me mostrem onde é que eu faltei com decoro ou onde é que eu me posicionei na mídia assegurando que realmente havia uma duplicidade de contratos. Mas também, senhor presidente, da mesma maneira que eu estou assumindo a responsabilidade pelas informações dos técnicos do meu gabinete, porque é minha obrigação, sim. A partir do momento que eu contrato um corpo técnico para me assessorar, eu sou a responsável pelas suas informações. Quem responde não são os meus técnicos, mas a vereadora Tereza Berger. Da mesma forma que eu exijo isso, eu exijo que a mesa diretora desta casa faça o mesmo em relação às informações enviadas para o meu gabinete em resposta ao meu RI. Quero deixar isso aqui muito claro. E mais ainda, que a comunicação desta casa, tome mais cuidado e tenha mais responsabilidade. Pelo menos que ela acessasse a entrevista dada pelo vereador Manaia, à TV Câmara e à TV Globo, quando ele disse que, de acordo com as informações dos técnicos, não haveria duplicidade nos contratos, mas que nós íamos aguardar formalmente o que? A técnica, porque eu volto a dizer, a técnica, não foram os técnicos. O técnico do Tribunal Municipal, do Tribunal de Contas do município, disse o seguinte, volto a dizer, com base nas informações da senhora Lília, porque eu recebi essa informação pelo telefone, que deveria comparecer aqui hoje, e sequer tive tempo de fazer qualquer pesquisa nos contratos. Então, nós até o presente momento temos a informação da doutora Lília. Somente isto e nada mais do que isto. Lamento profundamente que a assessoria de comunicação desta casa não tenha tido absolutamente nenhuma responsabilidade e cuidado quando ela fala em lisura.
Na reunião promovida pelo Conselho de Ética da Câmara do Rio, realizada nesta sexta-feira, 30/3, para esclarecer os processos administrativos referentes ao contrato com a Locante, que vinha sendo arruído pela vereadora Tereza Berger, do PSDB, foi constatado que não houve duplicidade de pagamento à empresa. No encontro, técnicos do Tribunal de Contas do município, da Diretoria de Finanças, dona Lília está aqui, é a senhora que representava a Diretoria de Finanças e da Controladoria Geral da Casa. Quem se manifestou, tinha também um rapaz, sim, mas quem se manifestou foi a doutora Lília. Apresentaram aos parlamentares documentação comprobatória de que todo o processo para a contratação da Locante foi realizado com total lisura. Para o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Casa, vereador professor Washington, PMDB, a reunião foi conclusiva. Para mim, não teve conclusão nenhuma. Primeiro, eu quero respostas concretas aos meus requerimentos de informações. Ora, gente, isso é um direito de todo vereador. É um direito de todo vereador. Se eu soubesse, se eu tivesse conhecimento dos fatos, eu não precisaria entrar com requerimento de informações. O requerimento de informações é exatamente para isso, para esclarecer o vereador. Então, eu, mais uma vez, deixo aqui registrada a minha tristeza. Eu até diria, senhor presidente, a minha tristeza e a minha decepção com a comunicação social desta casa. Muito obrigada. O próximo orador inscrito é o senhor vereador doutor Edson da Gratinina, que dispõe de 10 minutos. Ilustríssimo senhor vereador Carlinhos Mecânico, meu colega que ora preside esta sessão, vereador Eduardo Moura, vereadora Tereza Berger, os vereadores que estão presentes aqui, os demais estão em seus gabinetes, imprensa, público nas galerias, demais presentes a este plenário e telespectadores da TV Câmara. Eu gostaria de iniciar hoje minha fala com a seguinte pergunta: quanto tempo ainda vai levar para que os governantes consigam reverter o quadro da saúde em nosso município? Duas notícias publicadas nesta semana chamam a atenção para a questão da saúde no Rio de Janeiro. Saúde que a propaganda oficial insiste em mostrar quase perfeita, com a inauguração em série de UPAs e clínicas da família. A primeira notícia, divulgada no Globo, no dia 31 de março, revela que o Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar 363 mortes por infecção hospitalar no Hospital Municipal Salgado Filho em 2010. No CTI da unidade, 30% dos 289 pacientes morreram pelo mesmo motivo, quando o máximo admissível nesses casos seria apenas de 5%. As causas, segundo a investigação, podem ter sido por uso de respiradores inadequados e a contaminação do ar comprimido que chega aos aparelhos, mas ainda não temos o resultado oficial. A segunda notícia, veiculada na revista Veja, afirma que partidos políticos estão em guerra pelo controle dos hospitais federais de Bom Sucesso, Lagoa e Ipanema. Pasmem, não para melhorar a vida dos pacientes, que sofrem com o descaso e o desvio de verbas, mas para gerir um orçamento que, somado, passa de 640 milhões de reais. De acordo com a publicação, um assessor direto do ministro da Saúde teria recebido propina de R$200 mil de um grupo interessado em manter os canais de negociação privilegiada com o Ministério. Para mim, que sou médico, assisto estupefato cada capítulo dessa novela, que não consigo imaginar o fim. Precisamos mudar essa história ou nossos filhos e netos continuarão pagando essa conta.
Só conseguiremos reverter este quadro quando houver uma punição exemplar para os casos de corrupção. Transformar esse tipo de crime em hediondo pode ser um fator inibidor importante para esta conduta. Não tem jeito, senhores, temos que partir para uma radicalização, pois só assim conseguiremos dar um basta nessa situação. Não precisa ser médico para observar a urgência de uma intervenção em todo esse sistema de saúde, e o cidadão sofre pela ausência do Estado e continua com a ilusão de que alguma coisa está melhorando. As verbas nunca serão suficientes sem o compromisso com a lisura e a ética na administração pública. Em reunião recente com o Sindicato dos Médicos, pude constatar o quão incipiente o sistema de organizações sociais na nossa cidade. Um conjunto de artifícios legais que comprometem o uso do nosso sistema de saúde são empresas que não têm compromisso com o cidadão, só têm compromisso com o lucro. As notícias não mentem, temos índices escabrosos, falamos da morte dos nossos cidadãos que pagam impostos e contam conosco para a busca de uma solução. Sempre que esses números alcançam os jornais, abrimos uma investigação onde quase nunca identificamos os culpados. Mas a verdade é que o que sinto é uma vergonha. Atinge as famílias, promove a desesperança e faz o cidadão ter a certeza da impunidade. Caros colegas, chamo a atenção de todos para o fato de que devemos ter mais seriedade sobre esse tema, que afeta diretamente a vida de nossos eleitores, cidadãos que muitas vezes não têm a quem recorrer. Ontem, participei mais uma vez de uma reunião no Sindicato dos Médicos, onde, mais uma vez, colegas do Salgado Filho, colegas do Lourenço Jorge, colegas do Miguel Couto, relataram as dificuldades que eles vêm tendo nessas unidades. Pessoas que têm mais de 20 anos de formado, recebendo R$ 2.300, enquanto recém-formados recebem R$ 7.000, R$ 8.000, e essas pessoas que recebem R$ 2.000 têm que ensinar aos garotos recém-formados que recebem R$ 7.000, R$ 8.000, e depois de alguns meses, quando eles conseguem coletar um dinheiro suficiente para comprar seu carro novo, para sua viagem à Europa ou a Miami, eles saem e buscam novos caminhos, enquanto abandonam os seus postos nos hospitais municipais. Um procurador da Justiça Federal, ele foi até o Sindicato dos Médicos e também, ele novo, desconhecia a situação das OS, desconhecia, inclusive, aquilo que eu também desconhecia, que eram as funções dos conselhos municipal, estadual e o Conselho Nacional de Saúde, onde as pessoas se reúnem, chegam às conclusões das melhores maneiras de conduzir a saúde nesse país, levam essas decisões até uma plenária final, isso é publicado, mas, infelizmente, os governantes não seguem as orientações que são decididas, né, nessas reuniões em que o povo e os profissionais de saúde decidem em conjunto quais são os melhores caminhos da saúde nesse país. Como médico, continuo denunciando as péssimas condições de saúde no município, no Estado e, por que não dizer, no país inteiro. Obrigado e boa tarde. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, em exercício desta sessão, senhor Carlinhos Mecânico, senhores vereadores, vereadoras que estão na casa, assessores, funcionários, técnicos, telespectadores da TV Câmara, eu queria, inicialmente, falar sobre a grande satisfação que eu tenho de fazer um elogio para um funcionário da Prefeitura que vem exercendo a sua função de uma forma brilhante,
mostrando sempre o seu interesse pelos munícipes, mostrando seu interesse por aquilo que é importante para o município do Rio de Janeiro. Ele chama-se Roberto Rodrigues, é gerente da 2ª Gerência de Obras da AP3. Nós estamos fazendo algumas obras ali no centro de Coelho Neto, e uma delas, que tem trazido assim um benefício muito grande para as pessoas, era um corredor próximo ao muro do metrô, que vinha trazendo um problema seríssimo, porque as pessoas despejavam o lixo ali naquele local. Bem próximo da praça, bem próximo da estação, e isso, além dos problemas próprios que o lixo traz, colocava em risco até a saúde das pessoas, porque elas colocavam o lixo ali, paravam as carroças, paravam os carros, paravam os caminhões e colocavam o lixo ali. Pois bem, quando o prefeito esteve lá conosco, nós mostramos a ele a nossa preocupação em relação a essa situação, e ele aqueceu em fazer baias ali para que os carros pudessem serem colocados, estacionados, digo. E foi aí que eu conheci o nosso gerente, Roberto Rodrigues. Está lá no local diariamente, vendo se as coisas estão saindo a contento. Quando ele não está, eu estou, porque é minha função também de fiscalizar. E quando nenhum nem outro, as pessoas da minha equipe, do meu gabinete itinerante, estão lá verificando se está tudo saindo a contento. Quando temos alguma dúvida, como ficamos em relação a um espaço de mais ou menos 60 metros que continuaria sem obra, ele fez o possível e o impossível junto à empresa para que se fizesse uma pequena obra para que isso não ocorresse. Agora, nós já estamos iniciando um outro processo, que é a continuidade da Martin Luther King até o viaduto de Coelho Neto, para que haja um retorno que não atrapalhe o trânsito ali naquela região. E ele já está com tudo programado para que isso ocorra. Falamos com ele a respeito e pensamos até que, não que nós quiséssemos isso, mas pensamos até que íamos pegá-lo num contrapé, mas a gente falou sobre a possibilidade de um bairro Maravilha ali em Acarino, as ruas que estão em péssimo estado de conservação, mas ele já tinha tudo pronto e mostrou-nos qual era o trabalho que precisava ser realizado, e nós estamos já levando isso ao prefeito. Então, Roberto Rodrigues, se você está nos assistindo, e você com certeza vai ser cientificado dessas minhas palavras, eu queria parabenizá-lo e dizer o quanto nós ficamos satisfeitos. Quero falar ainda, hoje eu estou nessa parte inicial bastante benevolente, quero falar também de uma reunião que eu tive no Barra Dó, com o Dr. Plínio, que é o diretor médico, que me atendeu lá com uma outra pessoa, sua assessora, se eu não me engano, a doutora Marta, mas o doutor Plínio, de uma simpatia sem tamanho, nos atendeu com a fidalguia, que nos deixou muito satisfeitos. Eu estou assumindo o caso de uma senhora que esteve internada nesse hospital, no Barra Dó, e eu precisava de um relatório para que eu pudesse justificar que ela tivesse técnica de enfermagem ou uma enfermeira com ela às 24 horas, visto que ela teve alta. E ele nos atendeu prontamente. Quando o relatório ficou pronto, ele nos telefonou aqui para o gabinete, dizendo que o relatório estava pronto, e só fez a solicitação que o filho fizesse a requisição inicial, visto que
o prontuário ou o relatório só pode ser solicitado ou pelo próprio ou pelo filho. Nós entendemos, o filho fez essa solicitação e nós pudemos já ter acesso e fazer o trabalho que nós nos estamos propondo, que é dar acompanhamento a essa senhora que nós estamos fazendo o atendimento desde agora. Um outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, vereador Leonel Brizola, é que eu recebi um comunicado na fanpage do meu Facebook, que até quem tiver interesse de ver o trabalho que nós realizamos, é doutor não DR, doutor escrito por extenso, Eduardo Moura. Na fanpage, eu publiquei minha indignação com as empresas do transporte público, em especial as empresas de ônibus, que parecem desrespeitar cada dia mais e mais a população. E foi curioso, porque eu coloquei nessa fanpage, eu coloquei até uma entrevista, uma reportagem que houve na TV Globo, que mostrava o descaso com os cadeirantes. E eu recebi, uma solicitação de alguém que se identificou como Gilvan José da Silva, que diz assim, em relação aos desmandos com as pessoas que têm dificuldade para ter acesso ao ônibus, a dificuldade de acessibilidade. Ele diz assim, senhor Gilvan José da Silva, eu que o diga, ele se refere às dificuldades, pois em Coelho Neto passa uma das empresas que mais falta com respeito ao deficiente. O motorista arranca antes que o deficiente ou o idoso se sente, quer dizer, tome o assento. As portas não abrem, motoristas não param. E ele diz assim, e vocês, vereadores, fazem o quê? Nada, exatamente nada. Eu não diria que eu estou nesse mesmo barco que o nosso amigo Gilvan me colocou, mesmo porque eu venho aqui reiteradas vezes reclamando dos problemas em relação ao transporte feito por ônibus. E eu queria dizer, Gilvan, eu não posso responder por todos os colegas, vereadores desta casa, mas eu até entendo sua generalização motivada pela sua revolta, que, aliás, é a minha também. Tanto que postei no Facebook e estou aqui, agora, mais uma vez, demonstrando o meu descontentamento para com os serviços prestados por algumas empresas de ônibus do Rio de Janeiro. Não sou, e gostaria de deixar isso bem claro, e nem faço parte do grupo que defende a ideia de que as autoridades devem favores às empresas dos ônibus. Não compartilho disso, afinal, seria um absurdo. Mas também tenho clareza que os donos das empresas, os empresários, não podem pensar que não devem satisfação a ninguém. Em época de eleição, prometer transporte melhor, dizer que o transporte é o pior problema do Rio é fácil. Mas o que eu gostaria mesmo era de ver atitudes reais serem tomadas agora, já distante da eleição, e desde que eu tenho iniciado esse meu grito de insatisfação com essas empresas. E mais uma vez, venho a esta tribuna criticar a falta de qualidade no transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro e solicitar, cobrando dos órgãos competentes, as devidas atitudes, pois, como vereador, isso é o que eu posso fazer, e assim eu farei, enquanto eu não tiver respostas que satisfaçam, não a mim, mas os usuários dos ônibus. Muito obrigado. Próximo orador inscrito.
Não havendo mais oradores inscritos, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre senhor vereador Israel Atleta, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde a todos desta casa, vereadores presentes, vereadoras, a imprensa, TV Câmara, que sempre acompanha, todos os amigos visitantes, né? Os vereadores também presentes aqui no plenário, o presidente, Leonel Brizola Neto, todos os amigos, um carinho no coração de todos vocês, lembrando que a oportunidade de estar aqui, eu acho que hoje é um dia de muita emoção para mim, né? Porque é como se eu tivesse entrando para essa casa nesse dia. Eu quero ler algumas palavras que a excelentíssima Renata, doutora Renata, que eu quero agradecer logo de início o carinho, a dedicação desses projetos bem elaborados que tem acontecido nessa casa, que é o nosso projeto já aprovado nessa casa da ciclovia, nas ciclofaixas nas vias expressas, que é um assunto muito interessante hoje no meio ambiente, como os trabalhos que a gente vai fazendo nessa casa, que são nossos projetos de leis, o nosso dia a dia, a nossa convivência com todos os nossos pares dessa casa de lei. Senhor, nobres vereadores, assessores, telespectadores da TV Câmara, hoje eu ocupo esta tribuna para expressar minha emoção e, sobretudo, minha gratidão, fazendo uma retrospectiva dos 9 meses que estive nesta Casa Legislativa. Neste período, fiz tudo o que estava em meu alcance para dar a minha contribuição positiva à cidade do Rio de Janeiro. Elaborei dezenas de indicações buscando as melhorias devidas ao cidadão carioca, em especial daqueles residentes em Vigário Geral, Parada de Lucas, Jardim América e os bairros vizinhos. A inclusão da rua Correia Dias, adjacência, no programa Bairro Maravilha, solicitação de obras de desobstrução das galerias pluviais, limpeza e canalizações do Rio Meriti, reformulação de iluminação em diversas ruas, obras de saneamentos básicos, calçamento, iluminação de asfalto, pinturas e reformas em quadras de futebol, society de Vigário Geral, colocação da cobertura da quadra poliesportiva Nailton Ferreira de Souza, ali em Vigário Geral. A colocação, lembrando a vocês, Parada de Lucas, as coberturas dos pontos de ônibus, que é uma reivindicação nossa, dos bairros Jardim América, Vigário Geral e Parada de Lucas. Implantação de uma pista de atletismo, apresentei também 2 projetos de lei complementar, visando o incentivo do uso da bicicleta, bandeira por 1000 levantadas desde o início do meu mandato. O PLC 65, de 2011, que institui seu arco cicloviário do Rio de Janeiro, o PL 60, PLC 60, 2011, que dispõe sobre a integração das ciclovias e ciclofaixas do município do Rio, incentivando a construção em conjunto com as vias expressas, hoje já aprovado pelo plenário e aguardando a sanção do prefeito. Também foi aprovado em plenário o projeto de lei que torna obrigatória a fixação de placas informativas com horário de abertura e encerramento dos estabelecimentos comerciais do município. Elaborei 15 projetos de lei, dentro deles que acrescenta ao calendário oficial municipal da Semana do Incentivo ao ciclismo e também o Dia da Reflexão da Chacina de Vigário Geral. Através de projeto de lei, propôs também a regulamentação do artigo 391 da LOMS do Rio de Janeiro, dispondo-se sobre a promoção dos esportes e lazer de trabalhadores
e também os serviços de mecânico de bicicleta, realidade presente na nossa cidade. Outro projeto de muita importância é sobre o aproveitamento de terrenos ociosos, como hortas comunitárias, pois o cultivo adequado do solo propicia-se inúmeros benefícios à população. Gostaria de mencionar também o PL que dispõe sobre a obrigatoriedade da devolução integral de espécie de troco, que para quem que é o estabelecimento comerciais, como o do 399, situados também na cidade do Rio de Janeiro, que fornecem os produtos ou serviço diretamente ao consumidor, que tem o objetivo de acabar com a estratégia das vendas ilusórias ao consumidor através do anúncio de mercadorias com preços que determinam os 99 centavos. O consumidor comercial nunca tem o troco adequado a ser dado ao cliente. Através do projeto de lei do número 1196/2011, propus a concessão e a renovação de alvará de funcionamento em empresas prestadoras de serviços de conhecimento físico, dependas da indicação de responsável técnico, profissionais de educação física devidamente qualificado. Com o objetivo de incentivar o atletismo da cidade do Rio de Janeiro, elaborei o projeto que dispõe sobre o incentivo fiscal para a realização de projetos esportivos nas modalidades do atletismo nas comunidades carentes. Vale destacar ainda o projeto de lei que dispõe sobre o programa de assistência social pós-internação nas unidades hospitalares do município do Rio de Janeiro. Foi apresentado por mim o substitutivo do projeto de lei número 256/2009, que regulamenta o âmbito municipal do Rio de Janeiro, os serviços de mototáxi, transportes de passageiros em motocicletas. Lembrando também a existência do mototáxi. Decorre também a necessidade eminentemente locais em razão do difícil acesso a determinadas áreas aos transportes públicos por razões urbanísticas e topográficas, o que é especialmente importante na nossa cidade, que tem inúmeras comunidades localizadas em áreas grandes, aclives com as ruas estreitas. Entrei no conjunto de medalhas que eu entreguei, que é a medalha Pedro Ernesto, no grupo da AfroRegio, Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida, Secretaria Cristiane Brasil, a secretária, bem como o título de cidadão honorário. Institui-se também na quarta-feira sem carro, vindo de bicicleta todas as quartas-feiras de vigário-geral à Câmara Municipal, com o objetivo de incentivar o seu uso, melhorar o trânsito da cidade e constituir também com a diminuição dos gases de poluentes. Procurei ainda de todos estar atento ensinamentos de que se deve de conviver pelo exemplo e não apenas pelas palavras. Desta forma, fiz a minha parte para o Rio Capital da Bicicleta. Neste contexto, estive também, agora, dia 1º de abril, no evento World Bike Tour, que contou com a participação de 6.000 pessoas pedalando de Copacabana ao aterro do Flamengo, perfazendo também no total de 11 quilômetros de percurso. Foram fornecidas bicicletas adaptadas aos deficientes físicos que participaram do passeio, tendo sido um grande evento em prol do incentivo à prática de exercícios na qualidade de vida e bem-estar da população através da adoção de hábitos saudáveis, que é, no caso, a bicicleta. E neste período aprendi também muito e fiz novos amigos nesta casa e tenho certeza que, com a graça de Deus, se Ele permitir, estaremos juntos novamente em 2013. Eu quero dizer para vocês, todos meus amigos, que a oportunidade hoje é de estar pela último dia, né, nesse plenário. Lembrando que a Cristiane, por motivo dela já ter saído da secretaria, ela deve se empossar dia 4, que é amanhã, e com certeza seguindo aí
o processo da casa, a gente não vai mais poder estar aqui usando essa tribuna. Então, eu quero ficar aqui os meus agradecimentos a todos os meus amigos, aquelas pessoas que me acompanharam pela TV Câmara e que têm elogiado o trabalho de toda a imprensa dessa casa, que é a TV Câmara. E dos amigos que são jornalistas também, que tiveram presente com carinho do coração de todos vocês comigo nessa trajetória. Eu acredito que, a partir deste momento, em deixar essa casa, eu vou ter um orgulho muito grande em falar para todos vocês. Entrei para a política através do esporte. E muitas vezes eu saía correndo, subindo e descendo o morro, dentro das comunidades, e as pessoas me chamavam de o corredor. E o tempo foi passando, eu achei que por bem que tinha que colocar Israel atleta devido ao atletismo, que muitas pessoas não entendem que Israel atleta é o Israel do atletismo, Israel atleta. Então eu passei a lutar para que os projetos venham a ser aprovados. A idade chegou, hoje eu passo a incentivar as crianças a ter uma boa educação, não só dentro de uma sala de aula, como através do esporte, que é através do esporte que a gente vai conseguir a maior integração social dentro do Rio de Janeiro e exemplo, possivelmente, para o Brasil, que é hoje a gente lutar para que a gente vai trazer grandes campeões, não só na São Silvestre, que é uma modalidade muito importante, todos os finais de ano, onde a gente, de vez em quando, está perdendo aí para os quenianos, enfim. Então, acho que se a gente começar a fazer um trabalho hoje com essas crianças, vão ser também o futuro de amanhã os campeões, porque o Brasil tem muito ao que oferecer. Agora, o que falta, às vezes, nas autoridades competentes, é um pouquinho da atenção, do apoio a essas pessoas. Por isso que também eu já lancei vários projetos ligados também ao incentivo entre parceria, prefeitura, governo do estado, empresas, para que através desse trabalho a gente possa ter uma forma de patrocinar atletas de comunidade. Porque quando eu estive em São Paulo que eu fiz assim, posso dizer, valer o direito de igualdade, é quando você pega umas crianças da comunidade e coloca no mesmo local pessoas de várias classes sociais. Isso é o direito de igualdade, onde a comunidade de Vigário Geral, em São Paulo, eu trouxe o 16º lugar do Brasil com as crianças da comunidade de Vigário Geral, onde foi na área do atletismo. Isso me incentivou bastante a me dedicar a uma modalidade que eu via a necessidade muito grande na área do esporte, que é o atletismo, que é um esporte diferente do futebol, que é onde você não tem fins lucrativos adequados para você patrocinar um atleta. Então, eu acho muito importante que cada um de vocês que estão me acompanhando agora saiba que aqui eu estou à disposição de vocês, aonde eu estiver nas ruas, eu vou estar falando com vocês, não importa que você venha dizer assim, mas você é vereador, você está por aqui, o que você está fazendo aqui? Isso eu nunca vou perguntar para ninguém. Eu sempre estive de braços abertos para todos os candidatos da minha comunidade e eu não admito, de forma alguma, um dia eu ser maltratado em qualquer comunidade. Então, acho que nós temos que provar nesse momento que nós somos vereador do Rio de Janeiro e não de bairros. Então, acho que nós somos eleitos para trabalhar pelo Rio de Janeiro todo. Independente de eu ser comunidade, eu vivo a Zona Sul numa base importante também para a nossa sociedade do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês. Tem a presença também do meu filho, que está aqui hoje, o meu filho mais velho, está aqui hoje também presente, e a todos vocês, meu carinho no coração. Muito obrigado. Obrigado, vereador Israel Atleta. Tenho certeza que quem ganhou com a sua estada aqui nessa igreja casa foi o povo do Rio de Janeiro. Não tendo o orador ocupado todo o seu tempo, a palavra fica franqueada com a palavra Bencardino, vereador Bencardino. Eu queria anunciar aqui também a presença do vereador Totô, do PPS, da cidade de Lorena, de São Paulo. Seja muito bem-vindo, vereador. Por favor, Bencardino. Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu tomei conhecimento, ainda há pouco, do falecimento de um parceiro nosso, do Átila Nunes Neto,
que foi vereador nessa casa com a gente no mandato passado, que foi deputado estadual. E as coisas, presidente, elas não estão bem esclarecidas. Está no Facebook do pai dele. Então, eu queria, se for verdade o fato, que a gente está tomando conhecimento disso, que a gente fizesse uma homenagem para esse grande rapaz que, se foi mesmo, se é verdade isso, foi embora com 39 anos de idade, um problema de saúde sério, e que a gente prestasse uma homenagem a ele com um minuto de silêncio. Então, gostaria que fosse confirmado essa informação para que a gente possa render essa homenagem ao parceiro nosso, que foi vereador com a gente no mandato passado, que foi deputado estadual e que é um grande garoto, um grande político, que era uma grande pessoa. Só queria isso. Muito obrigado. E render homenagem ao vereador de Lorena. Lorena é um lugar que eu frequento muito. Show de bola. Vereador Bencardino, a mesa vai procurar apurar a informação e, assim sendo, com certeza prestaremos nossa total homenagem e apoio. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento, autor vereadora Tânia Baixa, requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada em definitivo do projeto Lei 880 de 2011, de minha autoria, que denomina de José Alencar Gomes da Silva a unidade de saúde em construção na Portuguesa, na Ilha do Governador. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A matéria aprovada. Requerimento 1642 de 2012, requer a mesa diretora na forma regimental, concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto ao senhor Amaro Domingues, por relevantes serviços prestados em prol da comunidade da Maré. Autor, vereador Paulo Messina. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Requerimento 1644, 2012, vereador professor Washington, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a enfermeira Raquel Granja Baltazar, gerente de enfermagem do Hospital Adão Pereira Nunes. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Requerimento número 1652 de 2012, requer a mesa diretora no conjunto regimental, concessão de conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao senhor João Carlos de Souza Correia, juiz de direito, pelo serviço revelante prestado à Justiça e Cidadania. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Requerimento 1653 de 2012, vereador Tio Carlos, requer a mesa diretora na forma regimental, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Roseli de Seda Chalreio. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Requerimento 1654 de 2012, vereador Jorge Brás, requer a mesa diretora, forma regimental, concessão de medalha Pedro Ernesto ao senhor Júlio Pinheiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Requerimento 1655 de 2012, requer a mesa, vereador Jorge Brás, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão de medalhas Pedro Ernesto ao doutor Isnar Moreira de Castro Júnior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, maioria simples, projeto de lei 1261 de 2012, mensagem número 181 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que declara como especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona. Com a palavra, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum, por favor. Pedida a verificação de quórum pelo nobre vereador Tio Carlos. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença. O painel está aberto.
A presidência vai encerrar a... Tem 16 vereadores. Conta aí, mais um. 16. Está encerrada a verificação de quórum. Presente 18 senhores vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Sim, colhendo parecer oral do projeto de lei anteriormente anunciado, pela Comissão de Justiça e Redação, convido o vereador Roberto Monteiro para dar parecer, por favor. Pela Justiça e Redação. Senhor presidente, pela Comissão de Justiça e Redação, pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido a vereadora Tânia Bastos para dar o parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, convido o nobre vereador Bencardino para dar o parecer da Comissão Assuntos Urbanos, por favor. Senhor presidente, parecer favorável. Obrigado. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido o senhor Bencardino, por favor, Bencardino. Senhor presidente, parecer favorável. Muito obrigado. Parecer, Comissão Obras Públicas e Infraestrutura. Chamo o vereador Tio Carlos para dar o parecer. Senhor presidente, parecer favorável. Obrigado. Parecer da Comissão do Meio Ambiente. Chamo o nobre vereador Roberto Monteiro. Pela Comissão de Meio Ambiente, senhor vereador. Parecer é favorável, senhor presidente. Tá bom. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão. Encaminhar, presidente. Encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador líder do governo, Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para esclarecer, esse projeto de área de especial interesse social se refere àquela comunidade no Morro da Providência, chamada de Pedra Lisa. E como os senhores sabem, a Prefeitura está realizando há algum tempo as obras do projeto Morar Carioca no complexo aqui da Morro da Providência. As obras já estão em curso e há uma parte da comunidade conhecida como Pedra Lisa que a compreensão tanto da Secretaria de Habitação quanto do governo é que nós precisávamos tornar a área de especial interesse social, o que facilita todo o procedimento de urbanização, de assentamento, de construção de novas casas. E por esse motivo eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores que nós pudéssemos aprovar a matéria. Eu queria encaminhar pela aprovação da matéria, presidente. Bom, em razão de ter sido pedido verificação de quórum, vamos ter que fazer uma nova verificação, como a mesa está dizendo. Em razão de não ter dado o número, então, nova verificação de quórum, por favor, senhores vereadores. Os postos já estão abertos, por favor.
A presidência vai terminar a verificação de quórum. Presente 21 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar a matéria, mas sim para continuar os trabalhos. Passa-se ao próximo projeto de lei em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, projeto de lei 2310/2004, de autoria do vereador João Cabral, que exclui as motocicletas da relação de veículos sujeitos a pagamentos de pedágio nas vias urbanas municipais e da outras providências. Vai caminhar. A matéria está em votação. Vai caminhar. Em razão de não ter dado quórum nas matérias anteriores, a presidência vai proceder a uma nova verificação de quórum. O painel está liberado, senhores vereadores. A presidência encerrando a verificação de quórum, presente 18 senhores vereadores, não há quórum para deliberar nem para prosseguimento dos trabalhos. Antes de encerrar a sessão, a presidência convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas. A sessão está encerrada.